Nesse vídeo eu queria falar sobre quem pode se tornar nível 5 em Toaru Majutsu no Index. Para quem não sabe, não são todos que podem se tornar nível 5. Existe uma barreira intransponível entre os nível 5 e outros experts. Para você se tornar nível 5, você precisa de duas coisas: o talento necessário para isso e o apoio dos cientistas. É dito ser gasto uma quantidade exorbitante de recursos para alguém se tornar nível 5. Então não é uma questão simples. E muitas vezes o que acontece é que são feitas escolhas. São pegos dois nível 4 com poderes semelhantes, e eles decidem, ou esse ou o outro vai virar nível 5. Os dois não podem. Os dois não podem porque seria muito recurso gasto. E também não tem tanta utilidade de você ter dois nível 5 com os mesmos poderes, com poderes parecidos. Caso você não tenha uma dessas duas coisas, você nunca poderia se tornar nível 5. Mesmo com talento, por mais que você treine, você nunca vai alcançar sem os recursos necessários. E não tendo talento, pior ainda, realmente você não vai alcançar de forma alguma. Nós temos muitas pessoas na série até que poderiam alcançar o nível 5. E ainda existem algumas que podem. Tem várias pessoas que têm a possibilidade de passar por nível 5. Eu espero que logo algumas dessas pessoas se tornem o oitavo nível 5. Vai ser um marco bem grande na história. Eu creio que é por isso que está demorando tanto para acontecer. Desde todo o começo da série, todos os 7 níveis 5 já estavam estabelecidos. Nós não vemos em tempo real o nascimento de nenhum. E a adição de um oitavo mudaria muitas coisas. Eu não vou ficar falando demais sobre os personagens para não estendermos demais também. Mas eu vou explicar brevemente sobre eles e também vou explicar se está em aberto que a pessoa se torna um nível 5 ou provavelmente ela não vai. O primeiro personagem que eu queria mencionar é Musuji Miyawaki. Musuji é uma expert com poder de teletransporte. E não só ela tinha potencial para se tornar uma nível 5, como ela já passou por testes para isso. Porém os testes eram muito rigorosos. E durante um deles, ela acabou se teletransportando errado. Eu não lembro se ela teletransportou para a parede ou um pouco abaixo do chão. Eu acho que foi um pouco abaixo do chão. Mas o que aconteceu é que ela teve um trauma depois disso e um medo de se teletransportar. E além de ter perdido a possibilidade de se tornar uma nível 5, também se tornou incapaz de se teleportar, estando mais fraca do que nunca, usando seu poder agora somente em objetos. Foi uma personagem recorrente no arco Battle Royale, estando junto a Accelerator do Shimikado e Etzari no grupo. E como eu já disse, é extremamente improvável que ela se torne uma nível 5. O segundo personagem que eu queria mencionar é Shirai Kuroko, porque ela tem uma espécie de ligação com o Musuji. Kuroko também é uma nível 4 com poderes de teletransporte. Kuroko também poderia se tornar uma nível 5, mas é aquela história que eu mencionei. Foi feita uma escolha, ou era o Musuji Miyawaki ou Shirai Kuroko. Escolheram o Musuji e não deu certo. Porém o que aconteceu. Eu acho improvável que Kuroko seja cogitada novamente como uma nível 5. Shirai Kuroko é parceira de quarto de Misaka Mikoto e apaixonada pela mesma. Personagem recorrente na série Toaru Kagako no Reigan. E protagonista do volume 3 de Genesis Testament, junto a Hamasu Shiage. O próximo personagem que eu queria falar é Mitsuari Aya. Mitsuari Aya, diferente de todas as outras, é um nível 3, que poderia se tornar uma nível 5, porém sozinha não conseguiu alcançar nem mesmo nível 4, provavelmente porque desistiram muito cedo dela. Não sei exatamente, na verdade, mas desistiram dela porque escolheram Shokuhou Mizaki para se tornar uma nível 5. Assim como Shokuhou, Mitsuari é uma usuária de poderes mentais. Ela não se ressente por ter perdido a oportunidade de se tornar uma nível 5, por ter a oportunidade de tomar dela. Porém se ressente por Kamijo Otoma ter ajudado Shokuhou e não ela. Mitsuari Aya, curiosamente, é o design base de Shokuhou Mizaki, que foi descartado e reaproveitado mais tarde como um novo personagem. Como eu já disse também, é bem provável que ela se torne uma nível 5. O próximo que eu quero falar é Hokazi Junko.
Hokage Junko faz parte da camarilha de Shokugou Misaki e a considera a rainha, a chama assim. Falando uma linguagem brasileira, ela faz parte da panelinha de Misaki, o grupo dela. Os poderes de Hokage são a manipulação dos sinais elétricos do corpo humano, permitindo que ela alcance uma performance maior do que a de qualquer outra pessoa, podendo aumentar sua força, velocidade, olfato ou qualquer capacidade física. É uma personagem relativamente recorrente em Toaru Kagaku no Reigan, não tanto também. E ela é uma possível candidata nível 5, cogitada como uma das possíveis candidatas a ser o 8º nível 5. E a última da nossa lista é Taketsubo Riko. Taketsubo é a namorada de um dos 3 protagonistas da série, Hamazuri Shiage. Seu poder é nível 4 e consiste em rastreamento. Ela pode rastrear outros experts sentindo suas ondas AM, que é o que torna possível seus poderes serem utilizados. Porém, ela não controla muito bem. É necessário o uso de drogas que têm terríveis efeitos colaterais para seus poderes serem ativados. Ela mantém um pouco deles normalmente, mas é mais como uma vaga intuição, que pode te ajudar um pouco, mas é pouco preciso e acontece de vez em quando. Não tem muito controle dela. Porém, esse poder se provou ir além disso, e também foi capaz de fazer com que tornasse possível o Besouro 5, que era somente um clone de Kakine, sobrepujasse a existência do original, e tomasse o controle. É um poder mais misterioso do que aparenta, e torna ela uma das possíveis candidatas a se tornar 8º nível 5. Sim, ela também está na lista. O último personagem que eu quero falar é mais um extra, mas para entender a situação, vocês primeiro precisam entender como são classificados os níveis 5. Os níveis 5 são pessoas com poder suficiente para derrotar um exército sozinhas. Para você se tornar um nível 5, esse é um dos requisitos, por assim dizer. E eles são classificados por questão de utilidade. Quantas aplicações seu poder tem? E não só uma questão de força, mas no fim das contas também acaba sendo isso. Sugita Gunya, que é o 7º nível 5, é classificado tão baixo porque simplesmente não entendem o poder dele. Os cientistas não fazem ideia de quais sejam os poderes dele. Sendo assim, é possível fazer cálculos, e ele é jogado lá para baixo. Porém, é quase unânime na comunidade que praticamente se trata de manipulação de realidade dos poderes dele. Mesmo nas wikis eles já consideram esse o poder dele. Por isso não pode ser medido. É a manipulação de realidade pela força de vontade. Ele fornece explicações para seus poderes que os cientistas dizem ser impossíveis, mas para ele, naquele momento, é possível. Quando ele diz que está fazendo tal coisa naquele momento, realmente é disso que se trata, pois a realidade muda a favor dele e faz com que aquilo seja possível. Se os poderes dele fossem entendidos, ele seria de uma classificação muito mais alta, pois em Toaru Majutsu no Index SS, nós vemos que ele luta contra o Leros, um quase deus mágico, um dos personagens mais fortes da série antes de perder seus poderes. E o Leros afirmou que caso Sugita conhecesse seu poder, ele poderia o derrotar. Então assim, ele é extremamente forte. Nós sabemos que os deuses mágicos podem destruir o universo facilmente. Talvez o Leros não tenha o poder de destruir o universo, mas que ele é provavelmente bem mais que o nível de poder planetário ele é, pois ele é um quase deus mágico. Sugita provavelmente tem o potencial de se tornar o 3º nível 5, ou mais adiante ainda. Eu não sei, é muito difícil de dizer, mas pode ser que ele seja até mais forte que Kakine ou Accelerator. No caso de Aihana Etsu, seus poderes são bons, mas só podem ser utilizados em outras pessoas, logo sua utilidade cai, o tornando o nível 6, o 6º nível 5. No caso de Mugino e Mikoto como 3 e 4, é dito que em poder puro Mugino supera Mikoto, porém as aplicações de seu poder são infinitamente menores, fazendo ela ser a nível 4. Mas mesmo que a força pura dela seja mais forte, isso não significa que ela seja mais forte, pois lembre-se que aplicações são muito importantes. Mikoto pode usar eletricidade para diversas aplicações como Gino não pode, variedades extremamente importantes.
muito importantes para combate, como por exemplo, ela pode usar o ferro da eletricidade para formar uma espada. Ela pode mesmo fazer um Megazord, por assim dizer, né? Que as pessoas gostam de dizer. Ela pode fazer golems extremamente gigantes usando sua eletricidade. Ela pode usar o atrito, né? Para poder juntar as pedras e criar estruturas extremamente grandes. Mugino provavelmente não é capaz de fazer isso com os poderes dela. Então lembre-se que às vezes força pura só não significa mais poder. E Kakine e Accelerator são disparados os que mais têm possibilidades de aplicações nos seus poderes. Não dá nem para ficar falando, porque eu vou ficar o dia inteiro aqui falando. Chegam a ser praticamente ilimitadas as possibilidades de poderes deles. E por que eu tive que falar disso tudo para explicar sobre o último personagem? Porque essa personagem é uma nível 4 com poder de nível 5. É uma exceção, pois não se enquadra nas categorias de nenhum personagem citado antes. Mas por que, mesmo tendo um poder de nível 5, ela não é considerada um nível 5? Justamente pela questão das aplicações que eu expliquei. Essa personagem é Maidono Hoshimi, apresentada no volume 2 do Genesis Testament. E seu poder é telecinese. É forte o suficiente para destruir vários edifícios de tamanhos gigantescos. Ou seja, seu poder é equivalente a um nível 5. Com certeza é. Mas as aplicações são bem poucas. É diferente de psicokinese, que tem várias aplicações. Além de que a telecinese dela não funciona em pessoas. Creio que em nada que seja vivo, somente em objetos inanimados, diminuindo mais ainda suas aplicações. Esses são todos os personagens que eu lembro. Peço desculpas caso eu tenha faltado algum personagem, porém não estou tirando isso da wiki, e sim falando somente tudo que eu lembro de cabeça. Claro que eu fui na wiki de cada personagem aqui para poder complementar algumas coisas, porém não tem nenhum artigo na wiki falando de todos os que poderiam se tornar níveis 5. Então pode ser que eu esqueci de algum. Se faltar algum, talvez eu faça um vídeo futuro ou parte 2. Então é isso.